Presidente, também às senhoras deputadas e aos senhores deputados pelas questões que nos colocaram. E nós começaríamos por uma primeira que tem a ver com o método e com a forma. Tem a ver com o tempo para discussão. Nós temos da democracia uma visão ampla que tem uma componente naturalmente representativa, mas não menos importante é a outra, que é a componente participativa. E, portanto, nós quando falamos da necessidade de haver um tempo necessário para fazer uma ampla discussão desta matéria, nós estamos a pensar nos sindicatos, estamos a pensar nas comissões sindicais, nas intersindicais, nos legados sindicais, nos membros de comissões de trabalhadores, mas, acima de tudo, estamos a pensar nos protagonistas, a quem se dirige todas as alterações que neste momento estão em marcha. E os protagonistas não somos nós. Os protagonistas são os trabalhadores. E, portanto, para quem nos últimos tempos tem defendido tanto a tese de um compromisso para responder aos problemas nacionais, admitir tão pouco que uma matéria desta natureza e com esta importância possa ser resolvida no espaço de 20 dias, quero crer que não está a ajudar a construir o espaço de discussão e de participação cívica dos cidadãos e particularmente dos trabalhadores para responder aos problemas com que são confrontados. Isto é acelerar um processo. E quem acelera um processo, mais a mais, neste momento do ano, é alguém que não está bem com a sua consciência. É alguém que tem outros objetivos para atingir e que sabe de antemão que os tem de atingir rapidamente e, se possível, marginalizando ou afastando aqueles que podem, devem e têm o dever de participar, que são os trabalhadores. Portanto, esta é a visão que nós temos. A democracia não se constrói por cima. A democracia tem uma base fundamental que emana da participação dos cidadãos por baixo. E é a partir daqui que esta Assembleia é considerada a Assembleia que representa a democracia. Porque as senhoras deputadas e os senhores deputados são eleitos. E são eleitos por aqueles que estão lá embaixo. Ora bem, é justo também que os que lá estão todos os dias a trabalhar e a viver em situações, em alguns casos, muito difíceis, sejam respeitados e também não sejam só auscultados no momento do voto. Sejam também ouvidos no momento em que se estão a discutir coisas importantes para o seu presente e para o seu futuro. Porque quando estamos a discutir a contratação coletiva, senhoras e senhores deputados, não estamos a discutir apenas e só algo que tem uma relação direta com a vida dos trabalhadores que hoje estão no ativo. É muito mais do que isso. O que está aqui em marcha é uma linha de retrocesso social e civilizacional que toca não só aqueles que hoje estão no ativo, mas, sobretudo, aqueles que amanhã entrarão no mercado de trabalho. Estamos a falar das novas gerações, estamos a falar dos nossos filhos. E quando muitas das vezes se invoca que nós, enquanto homens e mulheres, com responsabilidades diferenciadas na sociedade e também na política, somos pais e mães, estou crente que nenhum de nós quer para os seus filhos uma situação pior do que aquela que neste momento tem. E aquilo que esta proposta representa é uma degradação objetiva das condições de vida e de trabalho dos presentes, daqueles que estão hoje no ativo e particularmente dos trabalhadores no futuro, que são as novas gerações, que são os nossos filhos. A segunda questão tem a ver com a concepção de contratação coletiva. A contratação coletiva não foi obra do acaso. Ela resultou, e a história está aí para o comprovar, ela resultou de uma dinâmica muito forte dos trabalhadores nos locais de trabalho para, desde logo, exigirem a redução do horário de trabalho, aumentos salariais e a melhoria das suas condições de vida e trabalho. E foi a partir dessa dinâmica reivindicativa, aliás, a que está associada ao 1º de Maio, porque tem uma relação direta com tudo aquilo que se passou nos Estados Unidos da América, já há mais de um século, que, entretanto, na evolução de todo o processo, se entendeu que era necessário dar um passo mais significativo para que se pudesse abranger, em termos gerais, todos os trabalhadores e trabalhadoras por um instrumento de regulação de trabalho que os dignificasse e que os valorizasse. E é isso que aparece a contratação coletiva. Tem uma história centrada no princípio do direito de trabalho, que é ajudar, apoiar a parte mais frágil na relação de trabalho, que são os trabalhadores, e não apoiar a parte mais forte, que são os empregadores. Porque essa já existia. Foi a transformação que se deu. Mas não ficámos por aqui. É que houve, ao longo das décadas, em Portugal como na União Europeia, um princípio que foi instituído
e que consta inclusive do Tratado de Roma, que é o princípio da harmonização social no progresso. E toda a contratação coletiva foi construída numa lógica de procurar introduzir, para além dos mínimos da lei geral, também normas mais favoráveis do que aquelas que os mínimos estabeleciam. Para quê? Para valorizar o papel da negociação, valorizar a contratação coletiva e assegurar uma maior responsabilidade e compromisso, desde logo nos locais de trabalho, entre trabalhadores e empregadores. Bem, quando se fala aqui na questão das portarias, nós podemos acrescentar. As portarias têm um significado com uma contratação coletiva que emana destas bases que eu referi. As portarias deixarão de ter o mesmo significado a partir do momento em que esta proposta de lei seja aprovada. Porque depois, o que pode emanar das alterações que os senhores apresentam, neste caso concreto do Governo, não é uma contratação assente na harmonização social no progresso. É uma contratação assente na harmonização social no retrocesso. É o nivelamento pela legislação geral ou, em alguns casos, abaixo da legislação geral, dado que hoje já o Código prevê que isso seja possível. Portanto, quando se fala aqui no grande trunfo das portarias, as portarias são importantes, sim, para estender a contratação coletiva com conteúdos à generalidade dos trabalhadores e não para estender uma contratação coletiva igual ou pior que a lei geral. Porque isso não é um processo de avanço, é um processo de recuo. A terceira questão que nós gostaríamos de colocar tem a ver com a rigidez laboral. Ó senhoras e senhores deputados, sejamos objetivos. Esta é uma tese que já está ultrapassada. Porque esta é a tese que nós andamos a ouvir há 20 anos. E há 20 anos que sucessivamente se vem fazendo revisões da legislação laboral, flexibilizando o mercado de trabalho, reduzindo a retribuição e direitos dos trabalhadores. E agora, recentemente, já depois da saída desta proposta de lei, tivemos a Comissão Europeia a apresentar mais um relatório a dizer não chega, ainda queremos mais flexibilidade. E podem ter a certeza, mesmo que esta proposta de lei aqui fosse aprovada, não tardaria o dia, o mês ou o ano em que não tivéssemos novamente o Fundo Monetário Internacional, a OCDE, a Comissão Europeia e até o Banco Central Europeu a invocar a necessidade de aprofundar a flexibilização da legislação laboral. Ou seja, são insaciáveis. Mas já agora, no que respeita à rigidez, sejamos objetivos. Eu já dei aquele exemplo daquelas empresas que tiveram no 60º aniversário da Associação Luso-Alemã. Repito, a Siemens, a Bosch, mas eu acrescento, mas é esta legislação laboral que há 20 anos ou há 15 anos atrás afastou a Alta Europa de se instalar em Portugal? Ou muitas outras multinacionais? Foi por causa da legislação laboral que nós tínhamos, que era claramente mais favorável do que esta que neste momento temos em relação ao Código de Trabalho, que os afastou? Foi os contratos coletivos de trabalho? Não. Eles vieram para cá e eles estão cá. E querem continuar. Por que será? Por outras razões, que não têm a ver nem com a legislação, nem com a contratação coletiva, mas por razões que se prendem com incentivos que receberam e já agora com a qualificação e a capacidade de produção dos trabalhadores portugueses. Saibamos, neste caso concreto, valorizar aquilo que melhor temos neste país. Valorizemos o trabalho e dignifiquemos os trabalhadores. Esta proposta não aponta nesse sentido. Uma outra questão que gostaria de colocar é a ideia de que esta proposta de lei tem uma relação direta com a importância de tornarmos a nossa economia mais competitiva. Não. Esta proposta de lei visa acrescentar novas flexibilidades e novas reduções para acentuar, aprofundar e, simultaneamente, eternizar o modelo de baixo valor acrescentado, baixos salários e trabalho precário.